Hoje todo intentou contra mim para que eu não pudesse estar com vocês. Incluso desde ayer pus o meu tablet para carregar e mirando eu não carregava. Disse, vamos ao plano B, vamos levar lá a compo então. Gostaria que abrisse suas Bíblias no texto de Colossenses, capítulo 1. Eu estava lendo esse texto há 2 ou 3 semanas atrás. E interessante que quando lemos a palavra de Deus, ela alumbra, né? Ela mostra para nós outros o que mais necessitamos. E enquanto estava lendo, me chama a atenção, capítulo 1, do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 7. Parecia que nesses dois textos, ou nesse texto do capítulo 1 e esses 7 do capítulo 7, versículo capítulo 2, parecia assim que Deus abrava comigo. E eu dizia, Deus, é comigo só, quero que comparta com tua igreja também. E orando, entendi que Deus queria que compartisse com vocês essa noite também. Vamos ler esse texto, mas assim como estamos sentados, mas de forma reverente, o texto diz o seguinte, 24. Ora me gozo em lo que padeço por vosotros, e cumpro em mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me foi dada para com vosotros, para que anuncie cumpridamente la palavra de Deus. O mistério que havia estado oculto desde os séculos e edades, pero que agora ha sido manifestado a seus santos. A quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentiles, que é Cristo em vosotros, a esperança de glória. A quem anunciamos, amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Para o qual também trabalho lutando segundo a potência dele, no qual atua poderosamente em mim. Porque quero que sepais, com grande luta sostengo por vosotros e por los que estão em Laodiceia e por todos os que nunca han visto mi rosto, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, hasta alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Padre de Cristo, a quem estão escondidos todos os tesouros de la sabedoria e de conhecimento. E isto lo digo para que nadie os engane com palavras persuasivas, porque, aunque estou ausente em corpo, no obstante em espírito estou com vosotros, gozando-me e mirando vuestro buen ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Por lo tanto, de la maneira que habéis recebido ao Senhor Jesucristo, andai nele, arraigados e solidificados em nele, e confirmados em la fé, assim como habéis sido ensinados, abundando em ações de graças. Amém? Que lindo o texto, né? Texto fabuloso. E interessante que esse texto ele tem um centro, ele tem um versículo 20, versículo 27, Cristo em vosotros, a esperança de glória. E queria pensar com vocês essa noite sobre esse texto. Hoje vivimos em uma geração que está buscando lo da fora.
Busca êxito afuera. Busca validação afuera. Nunca se viu tantas pessoas com problemas emocionais, com dependências emocionais. Busca identidade afuera. Busca relações que geram vazios. E muitas vezes relações tóxicas. Logros que deem sentidos. Reconhecimento que afirme valor. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas hoje sofrem de perfeccionismo. Que é um transtorno. Um transtorno de pessoas que, quando nós outros perguntamos em terapia, a quem quer chamar a atenção com esse teu perfeccionismo? De quem busca aprovação por esse perfeccionismo? E sempre é de outro. É de um padre, de uma madre, ou de alguém que não lhe deu atenção devida naquele momento. Pero o Evangelho apresenta uma verdade revolucionária. O que transforma a tua vida não está fora, está dentro de ti, se está em Cristo. Isso transforma a tua vida. E quando nós outros entendemos essa mensagem, nós outros podemos passar por todo tipo de tribulação, por todo tipo de circunstância, sabendo que maior é o que vive em mim, maior é o que está em mim, do que aquele que está em el mundo. Pero muitas vezes, quando nós outros não temos consciência de quem vive em nós outros, ou a quem pertencemos, nós quedamos confundidos, preocupados. O mundo disse, consigue mais. Cristo disse, recebe vida e vida abundante. E antes de avançar, quero fazer uma pergunta direta a vocês. Quanto acá são convertidos a Cristo? Levanta a mão bem alto, sem medo de errar. Ok, pode baixar, graças. E quanto acá só são simpatizantes de Cristo? Levante a mão, sem medo. Eu nunca fiz uma decisão por Jesus. Me gustam as coisas de Jesus. Me gusta ler a Bíblia. Me gusta cantar e alabar a Deus. Mas sou um simpatizante de Jesus. E antes de avançar, quero fazer essas... Quero dizer que um simpatizante admira Cristo, ele escuta, ele se emociona, pero não cambia. Esse é o horror do simpatizante de Cristo. Ele admira Cristo, escuta a Cristo, escuta as coisas sobre Cristo. Se emociona quando canta uma canção tão linda como essa, hermosa como essa que cantamos. Pero solamente entra por acá e sai por acá. Não cambia nada em seu interior. A palavra não consegue chegar e alumbrar a semilha. Se é que há semilha plantada, né? Muitas vezes não há semilha todavia. Um convertido, ele se entrega. Ele morre a si mesmo e começa a viver desde Cristo. O simpatizante agrega a Cristo a sua vida, pero o convertido entrega a sua vida a Cristo dia a dia, haze morir su yo diariamente. Muitos conhecem a Cristo, pero não ha sido transformado por Cristo. Não permitem ser transformado por Cristo. A Escritura diz que Cristo em vosotros é uma esperança de glória. E eu me quedei pensando nessa esperança de glória, a potência de Cristo em nós outros, o que leva-nos a ser. E Pablo disse cá no texto, ele responde essa minha pergunta, né? Quando ele disse, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, hasta alcançar toda a riqueza
de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Padre de Cristo. Paulo estava dizendo que caminhar com Jesus não deve ser simplesmente uma religião. Paulo estava dizendo que caminhar com Jesus é entender esse mistério de vida. Esse mistério que estava solamente guardado para os judeus em sua época. E Deus dá uma revelação a Paulo dizendo, essa mensagem é para todos os gentiles. Agora imagine um mensagem desse em gentiles que estavam adorando outros deuses, tinham culturas distintas. Pensar que Cristo não solamente queria caminhar ao lado deles, mas agora queria estar adentro deles. Parecia uma loucura, né? A Escritura disse Cristo em vós outros. Não disse Cristo cerca de vós outros. Não disse Cristo visitando a vós outros quando está mal. Sino Cristo dentro de ti, dentro de vós outros. Poder pensar nisso? Ayer eu estava ministrando uma parte disso que estou predicando hoje em Tambaguaçu. E estava explicando para eles, não é um marca-passo que o médico põe no coração e peça a fajar. Muitos têm a Cristo como marca-passo, uma sobrevivência. Não é um extenso, não é um aparato. Cristo em nós outros é toda a potência para seguir vivendo num mundo tão conturbado, tão turbulento como o nosso. Isso não é religião, isso é uma transformação interna. Tendesse que entender isto. Deve entender isso. O texto vai nos dizer que, versículo 24, 25, Paulo disse, me gozo em lo que padeço. Muitas pessoas pensam que caminhar com Cristo é viver num mar de rosas. Hein? E não é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, pero tenho bom ânimo. E eu venci. Ele estava dizendo, eu estou adentro de vocês. Vocês não vão vencer solo. Vocês não vão sofrer solo. Eu estou com vocês. Tenho um bom ânimo. Eu venci e vocês também vencerão. Amém? Paulo disse, me gozo em lo que padeço. Isto rompe a lógica humana, irmãos. Nada se goza em dolor a menos que entenda o propósito do dolor. Paulo não interpreta seu sofrimento desde a emoção, sino desde o propósito. Qual é o propósito de Deus em tua vida? Ele sabe que seu dolor está conectado com a edificação de outros crentes, de um plano perfeito de Deus para a vida, não só dele, mas de toda a igreja. E sofrimento em Cristo não é castigo, nem pérdida, é formação. Mientras eu estou passando por sofrimento, Deus está formando meu caráter. Deus está me perfeccionando mais a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi para isso que nós nascemos de novo. Quando há propósito, o dolor perde o poder de destruir-te. Quando há propósito, o dolor perde o poder de destruir-te. Você pode pensar, pastor, mas isso é para vós que eu sou pastor, né? Para os pastores, né? Não, não é assim. Há 3 semanas, há um mês atrás, me fui fazer um chequeio e me quedei preocupado pelo resultado. O médico disse, a qualquer momento você pode ter um infarto, ou um ACV, porque você tenéis aí a tu como é? Carórias tapada, quase tapada. Ele disse, eu me alimento bem, eu como o mais natural possível, né? Bueno, não estou fazendo exercício físico quase nada, né?
Eles têm que fazer, então, ginásio 3 vezes por semana, natação 3 vezes por semana, melhorar a tua alimentação, tomar isso. E me quedei pensando, e se passa isso? Porque eu não havia pensado que podia partir a qualquer momento, né? E me quedei pensando, e que vai passar com Cláudia, que vai passar com Linda, né? E me quedei uma noite preocupado com isso, até que fui para a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse em Salmo: eu não morirei, mientras o Senhor não cumprir seus propósitos em minha vida. A palavra de Deus alumbra a semilla que foi plantada um dia em nossa vida. E meu medo se foi, meus temores se foram. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando há propósito, o dolor perde o poder de destruir-te. Deus usa o sofrimento para romper nosso orgulho, muitas vezes, para formar nosso caráter e levar-nos a uma dependência mais profunda com Ele. Versículo 26, versículo 27, vai dizer que o mistério foi revelado. E que mistério é esse? O mistério que estuvo oculto por séculos agora ha sido revelado, disse Pablo. No passado, Deus habitava em el templo, de acordo? No Antigo Testamento, eles faziam tendas para Deus, né? Então, em el passado, Deus habitava em el templo, em tendas, sua presença era limitada e mediada. Pero agora Deus decidiu habitar em las pessoas convertidas, em las pessoas que tiveram seus pecados perdonados, e nas pessoas que nasceram de novo. Deus está adentro de nós outros, se estamos em Cristo. Deus não só quer ser adorado em nossa vida, Ele quer habitar em ti, e habitar 100%, ocupar todas as áreas de sua vida. Isto rompe toda estrutura religiosa externa. Já não se trata de um lugar, sino de uma vida interna com Deus. Já não se trata de um domingo vir na igreja e aparentar que tudo está bem. Mas é lá no teu secreto com Deus, lá na tua habitação, de rodilhas ou de pé, ou sentado em tuas filas, adorando esse Deus e tendo comunhão com Ele, que todo passa. Pelo versículo 27, vai nos dizer que Cristo em vosotros é a esperança de glória. Que é isso? Cristo em vosotros não é simbólico, irmãos. Cristo em vosotros é real, é realidade. Quantos de nós outros temos consciência disto? Quando Satanás mete coisas em nossa cabeça, quando Satanás te manda ver coisas que não são lícitas, quando Satanás te diz coisas que não estão bem, quando Satanás te llena de ira, de raiva e responde mal e diz palavras que não condiz com um filho de Deus, como te sentes depois? Mal, né? Eu me sinto mal. Intento fazer isso, mas sou de carne e osso, sou humano. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, me traz uma consciência de pecado. E aí nós outros não temos uma outra situação, uma outra saída, senão quebrantarmos diante de Deus e clamarmos por misericórdia e perdão. Cristo em vosotros não é simbólico, é real. Significa que sua vida opera dentro de ti. Que seu Espírito te transforma desde adentro, que tua identidade já não está basada em tu passado, sino em sua presença. Tua identidade agora é uma nova identidade.
Agora teu apelido não é mais o apelido de tu padre e de tu madre, né? Digamos assim, se pudesse fazer é Cristo Jesus, é teu apelido, sois dele. Ele é tu dono, ele é tu Senhor, ele é tu Salvador. Não é simplesmente um quadrito, um certificado que tenéis na parede, que pertence a Cristo, não. Ele está dentro de vós, dizendo diariamente: sois meu, eu te amo com amor eterno, nunca te deixei, jamais te abandonarei. O cristianismo não é imitar a Cristo. Aprendemos, né, que antigamente, quando os seguidores, os discípulos seguiam a Cristo, eram chamados de pequenos Cristo, né? Mas ser pequeno Cristo e imitar a Cristo, há uma diferença grande. Quando imitamos, quando seguimos a Cristo, Ele vive em nós outros. Como tentando imitar a Cristo, tá? Ele não vive 100% em nós outros. Te acorda de Pedro? Pedro era um simpatizante de Cristo, caminhava com Cristo, era um apóstolo, mas era um simpatizante até aquele momento. E Jesus conhecia o coração de Pedro. Mas Jesus sabia que no coração de Pedro havia um espaço para se poner uma semilha. Uma potência tremenda de dar muitos frutos. E Pedro disse: não, Senhor Jesus, jamais te negarei, quando Jesus lhe confronta, né? Ele diz: antes que o gajo cante, 3 vezes me negarás. E o que passa com Pedro? Quando prenderam Jesus, ele se quedou com medo. E sentado junto lá, de repente uma serva disse: você também era um daqueles que caminhava com ele? Não me comprometo. E depois, em 2 outras situações, negou a Jesus também. Pero Jesus, com tanto amor, com tanta misericórdia, lhe deu uma segunda oportunidade para Pedro. Quando Jesus ressuscita e aparece naquela praia que eles estavam pescando, permite que Pedro veja o milagre da pescaria. E enquanto Jesus estava ali cozinhando para os seus discípulos, empieza a ter uma charla em particular com Pedro. E diz: tu me amas, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu me amas, Pedro? E Pedro responde de uma outra maneira. E somente na 3ª vez que Pedro responde, Jesus aceita a resposta de Pedro. E nessa noite ele faz a mesma pergunta para nós outros: vocês me amam? Então deixa Cristo reinar em vós outros, porque Cristo em vós outros é a esperança de glória. E como que funciona isso na prática, pastor? Cristo em vós outros, quando ele passa a dificuldade, você pode dizer: meu Cristo vive. Você não vai mirar para a dificuldade, para o problema, e vai mirar como um monte, uma montanha enorme, não. Você vai mirar e vai dizer: não, é tão pequenito, porque meu Cristo é mais grande do que esse problema. Quando se aparece uma enfermidade, você pode dizer que meu Cristo vive sobre essa enfermidade. Ele é mais grande do que essa enfermidade. Basta uma palavra dele e isso desaparece. Porque ele tem poder para cambiar as coisas. Percebe qual a diferença? Mas não só para isso. A esperança de glória é que vós vai estar tão lleno do poder de Deus, que vai ter tamanha responsabilidade ao mirar uma pessoa caminhando a passos largos para o inferno, que não conhece a Jesus, e vai compartilhar tu testemunho, vai compartilhar a palavra de Deus com essa pessoa. Porque o Espírito Santo não vai te dar espaço, não vai permitir, não vai te deixar em paz, mientras que vos haga a vontade de Deus. Cristo em ti é a garantia de tu futuro, é a garantia do futuro de tua família e garantia do futuro de muitas pessoas que não o conhecem.
Cristo é sembrado em el coração como uma semilha. Te acorda dessa última canção que cantamos? Cristo é sembrado em el coração de uma pessoa como uma semilha. Pero uma semilha não transforma nada hasta que é iluminada. Ela necessita do quê? De raio de sol. Necessita de água, necessita de terra, de nutrientes, mas necessita também da luz solar. Ela necessita ser iluminada. A iluminação é quando uma verdade deixa de ser informação e se converte em revelação viva dentro de você. Quizás você tenha lido a Bíblia mais do que eu. Pero o que te falta é a iluminação do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Pida-lhe. Alumbra, Senhor. Alumbra quando miro, quando leio tua palavra. Muitos ouvem a palavra, pero não todos la veem. Muitos recebem a mensagem, pero não todos são transformados por essa mensagem de poder. Uma semilha sem iluminação está presente, pero inativa. É a vida de alguém que escuta, pero não cambia. Conhece pessoas assim? Eu conheço um montão de gente assim. Pero quando a semilha é iluminada, todo cambia. A verdade se volve real e o coração desperta e a vida começa a transformar-se desde adentro para fora. A transformação não ocorre quando ouves a palavra de Deus, ocorre quando a palavra se encende dentro de ti. Eu discipulei um senhor, ele era militar, era tenente do exército do Brasil, e ele se converteu quando eu estava pastorando uma igreja em Brasília, e sua família toda, esposa, e mientras estávamos fazendo a classe de batismo, né, e discipulando, e estávamos falando sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, né, e ele me disse, pastor, é certo isso que está falando? Disse, sim, é certo, é a palavra de Deus. Não, estou dizendo que concordo plenamente, porque isso está passando comigo. Ele disse, eu como tenente, os soldados, quando eu passava, eles não podiam nem piscar. Eles tinham que dar erecto assim. Pero a hora, eles dizem, olá, que tá, como está, tenente, tá? E meu superior me mira assim. Ele disse, parece que eu sou outra pessoa, não sou tão duro como antes. Ele disse, eu não perdi o respeito por eles, mas sou diferente com eles. Algo novo Deus pôs em meu coração. Uma semilha iluminada. A transformação não ocorre quando ouves a palavra, ocorre quando a palavra se encende dentro de ti. Cristo já está em el crente, pero muitos não vivem essa realidade porque não há havido iluminação. Se vós não lê a palavra de Deus, se vós não ama a palavra de Deus, se vós não pratica a palavra de Deus, como querem crescer? Não há como crescer. Necessita mais informação, necessita mais revelação de Deus. Quando a semilha é iluminada, cambia a tua maneira de pensar, cambia a tua forma de reaccionar e tua maneira de viver. Empeça a viver desde adentro, não porque aprendeste da velha natureza, que vai querer nascer, renascer em vós todos os dias. Pelo versículo 28 e 29, Pablo, ele disse, essa revelação de Deus, ela deve ser anunciada. Esse deve ser o enfoque do mistério de Deus. O centro da mensagem não é um sistema, Pablo estava dizendo. O centro dessa mensagem chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. E o objetivo não é só predicar, sino formar a Cristo em las personas.
Era o que Paulo estava dizendo. O Evangelho não é informação para a mente, é a transformação para uma vida toda, para uma família toda. Quando aquele polícia, aquele guarda lá na cárcere onde eles estavam, os servos de Deus estavam presos, estavam encarcerados. Quando a cárcere se abre, né? E quando eles saem, aquele homem entende o poder de Deus, aceita a palavra de Deus, entrega sua vida a Cristo. Qual foi a resposta do apóstolo para ele? Hoje tu e tua casa serão salvos. Pablo viu que a semente encontrou um lugar fértil para crescer e dar frutos. Então, eu gostaria que mirasse para a tua vida nessa noite dizendo: eu tenho dado vazão para que essa semente que está em meu interior cresça. Eu tenho dado espaço para que o Espírito Santo de Deus me mova e me leve a predicar a tempo e fora de tempo para meu padre, para minha madre, para meus irmãos. Ah, pastor, você não conhece meu padre, não conhece minhas irmãs, não conhece minha família. Eu não conosco, mas Deus conhece. E não há nada que pueda prevalecer contra o poder de Deus que está em vós. Quando vós decide a buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, quando vós empeça a levar uma vida de oração, a clamar, a chorar pela salvação de tus familiares, de tus amigos, algo vai passar. O objetivo não é só predicar, sino formar Cristo nas pessoas. O mistério implica corrigir, ensinar e levar à madurez espiritual. Não queremos formar um grupo de religiosos dentro de uma igreja, não é esse o propósito da Igreja Bautista de Centro. Por isso temos centro de formação missioneira, centro de capacitação para formar pessoas. Temos escola bíblica dominical pela manhã para ensinar e formar pessoas. O êxito não é llenar lugares, é formar vidas. Era isso que Paulo estava dizendo. Capítulo 2, versículo de 1 a 7, vai dizer que tudo isso vai acontecer se nós outros estivermos firmes em Cristo, arraigados em Cristo. Isso vai passar. Pero se não estivermos firmes, se não estivermos arraigados em Cristo, se somos como as olas do mar, que hoje estão assim e amanhã estão de outra forma, se vamos como vento, como olas sobre os ventos de todo tipo de doutrinas, de todo tipo de filosofias, nós outros nunca estaremos firmes. Pablo adverte sobre os enganos, filosofias, ideias humanas e argumentos que desviam tua atenção. Por isso necessitamos estar firmes. Arraigados significa ter raízes profundas. Uma fé estável que não depende de emoções. Edificado significa crescer continuamente, não quedar-se estancado. E na experiência de tu abuelo, de tu padre, de tu madre, vos deve buscar ter uma experiência com Deus em tu dia a dia. A experiência de tu padre e de tu abuelo não serve para vós. Há muitos que estão aí, né? No vácuo, não sei se diz vácuo, no vazio, né? Deixado pelos seus abuelos, pelos seus padres, né? E não é assim. Deus quer que vós tenha uma experiência real com Ele. Por isso necessitamos estar firmes. Por isso necessitamos estar edificados. Por isso necessitamos andar nele. E o que é andar nele, pastor? Significa que Cristo não é um evento, é uma vida diária, é o cotidiano com Ele. Ele deve ser o centro de tua vida. Não sua válvula de escape, né? Não sua emergência médica. Cristo não quer ser parte de tua vida. Ele quer ser o centro de tua vida. Amém? Concluindo, irmãos, isso não é só teologia.
Isso não é uma exegese solo desse texto. É uma invitação a viver desde uma realidade diferente. Queres isso para a tua vida? Cristo não só quer que lo conosca, Ele quer viver em ti. Para que a partir de ti, outras pessoas conozcam sua glória e seu poder. Está disponível? Está disposto a isso? Vou à pergunta inicial. Eres simpatizante ou eres um verdadeiro convertido? Porque um não escuta, pero o outro é transformado ao escutar a palavra de Deus. E queria terminar com essa frase: quando Cristo vive em ti, tua vida deixa de girar em torno a ti e começa a manifestar a glória de Deus. Amém? Mientras estava pensando e orando sobre esse texto, pedia perdão a Deus e clamava por misericórdia de Deus. Dizia: Deus, eu quero predicar esse sermão por toda a minha vida, até morrer eu quero predicar esse sermão. Ele vai estar memorizado de tanto, porque me encontrei com uma profundidade tão grande. Porque muitos de nós outros muitas igrejas estão cheias de pessoas buscando emoções que passam. Ayer, depois que quando ministrei a célula de Tambeguaçu, e disse: irmãos, é o seguinte, ler a Bíblia 30 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não faz diferença. A raiz, a semilha necessita da iluminação. E solamente o Espírito de Deus pode iluminar, alumbrar. Porque mientras isso não acontece, tua vida não é transformada. Ou vai seguir vivendo como religiosos. Muitas vezes não admite ser um religioso. Mas se tua vida não cambia, se sigue pecando e fazendo o mesmo que fazia quando não conhecia Cristo, algo não está bem. A transformação, todavia, não passou. Deves se converter a Cristo. Deve entregar sua vida a Cristo Jesus. E a Bíblia ela é muito direta em alguns términos, né? Ela diz que aquele que conhece a palavra, que diz conhecer a palavra, e volve a fazer o mesmo que fazia antes, pecar e fazer coisas da vieja natureza, ele diz que é pior que um perro que vomita e come do seu próprio vômito. Ascoso, tem um asco isso, né? Mas assim que a Bíblia vê. Então, se vos um dia entregasse sua vida a Cristo, e não te ensinaram que a vida em Cristo não é uma religião, é uma relação com Ele diariamente, e parte de uma transformação de dentro para fora. Quanto mais vos busca Cristo, mais grande Ele se hace em vós. Quereis uma transformação para a sua vida? Quereis fazer uma decisão nessa noite dizendo: Cristo em mim é esperança de glória. Não quero mais viver, né? Eu encontro como pastor, encontro pessoas que dizem: pastor, uma irmã lá de uma igreja me disse: irmã, vos está nesse problema todo, porque tem que romper com uma maldição hereditária. E aí eu passo a mão assim e digo: mira, por isso que me gusta muitas vezes entender e esquadrinhar a palavra de Deus, né?
Porque nós outros teremos resposta para isso. Não existe mais maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus, meus irmãos. Por quê? Porque a palavra diz em Isaías, Ele levou sobre si todos os nossos dolores. O castigo, a maldição que estava sobre nós outros quedou em la cruz. Cristo em nós outros é a esperança de glória. Pero o que passa é que muitas vezes nós outros damos atenção a essas vozes e Satanás ele é esperto nisso de buscar aproveitar desses espaços quando a nossa mente está sensível, ele entra e coloca em dúvida a palavra de Deus. O texto bíblico diz, erramos, cometemos erros porque não conhecemos a palavra de Deus, tampouco o poder da palavra de Deus. Desafio os todos a se apaixonar pela palavra de Deus, amarem a palavra de Deus, a esquadrinhar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a pedir resposta na palavra de Deus. Mas não use o nome de Jesus. Não o use como um objeto, como um adorno em sua casa. Ele é poder de Deus habitando em nós outros. Amém?